Colégio Adventista de Belo Horizonte, oferecendo para você mais uma aula aí de redação com as professoras Letícia e Yolanda. E aí, terceiro ano, boa tarde para vocês. Eu quero aqui também fazer uma revisão sobre os tipos de textos, gêneros textuais que vocês aprenderam até agora aí no primeiro bimestre desse ano. Olha, eu já estou conversando aqui com a Letícia aqui. Que gênero é esse? Isso, parabéns aí para você que respondeu a história em quadrinho, né? Agora vamos recapitular os gêneros textuais com o terceiro ano? Ótima ideia, amiga, vamos, né? Muito bem, então nós vamos aqui agora passar por um gênero que eu particularmente gosto muito desse gênero. E a gente ouviu muito esse gênero na nossa infância. Esse gênero é muito gostoso, que é o conto. Característica, não é uma história real, é uma história fictícia, né? Geralmente, tudo pode acontecer nessa história, né? Os bichinhos falam, os seres inanimados, uma pedra, pode falar, uma planta, um animalzinho, né? E aqui, a estrutura, né? O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa. Pode ser uma narrativa, né? Conto. E nós vimos também que ele tem o clímax, né? Que é a parte mais importante da história. E aí, então, aconteceu isso, que é o desfecho mais importante da história, tá bem? Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitados, né? E recorte temporal também reduzido, tá? Vocês vão já entender isso aqui agora na prática. Olha só, história do conto. Agora vou compartilhar com vocês, tá? Vou compartilhar com vocês esse vaga-luz aqui. Esse L poderia ser minúsculo porque é o nome de um peixinho, tá? Vocês me desculpem aí agora que eu tô vendo aqui. Esse conto minha mãe contava quando eu era pequena para eu dormir. Gostava muito desse conto, mas eu gostava muito das histórias bíblicas. Olha, quando você vê na Bíblia falando que um jumento falou e que uma baleia engoliu o homem, você pode falar, é conto? Não, tá? As histórias bíblicas não são conto, elas são narrativas reais, aconteceram. É porque as coisas com Deus, elas são tão extraordinárias que pode acontecer sim de um bichinho falar, mas não é conto, é real. Então, olha só. Essa moça era Maria e ela perdeu a mamãezinha dela, morava com o papai e a madrasta, que era muito má na história. Ela sentia tão só que o pai dela resolveu trazer um peixinho. E esse peixinho ela deu o nome de Vaga-Luz. Ai, como ela gostava desse peixinho. A madrasta ficou com tanta raiva porque ela estava feliz agora com esse peixinho. O peixinho foi crescendo, crescendo. Olha o tamanho do peixe, gente, como tá grande. Pois é. E aí, então, a madrasta um dia, ela resolveu colocar esse peixinho no lago, perto da casa dela. A madrasta foi lá e bateu com ele na pedra. Sabe o que aconteceu com o peixinho? Foi embora. Ela ficou muito triste porque ele foi embora. Ela cantava uma música para ele. A música era assim, ó. Vaga-luz, vem ver quem te criou. Vem ver quem te criou. E todos os dias ele vinha e ela dava comida e ele conversava com ela, o peixinho. Isso, ele falava com ela. Mas um dia ele sumiu e foi embora e ela chorou muito porque a madrasta bateu nele. E ela foi atrás dele. Quando ela foi atrás dele, ela descobriu que ele não estava mais num lago, ele havia saído do lago e estava desencantado, sabe por quê? Porque ele era um príncipe, né? Então, o conto, gente, é isso, são histórias que não são reais, faz de conta, né? Aí a história fala que ela se encontrou com ele e ela foi e cantou a música para ele, ela descobriu que aquele rapaz era o peixe, e aí então a história fala que eles casaram e foram felizes para sempre. Como sempre, né, as historinhas de conto são assim. Uma historinha de faz de conto não é real, né, como as histórias bíblicas são reais e verdadeiras, tá bom? E aí então nós temos um exemplo de um conto, tá bom? Poema, gente, isso aqui eu falei para vocês, né? É um dos textos mais lindos que existe, gêneros textuais. Então, poema, a gente trabalha com estruturação. Tem que haver estrofe, tem que haver rima. Todo poema tem que rimar, professora, nem todo. Todo poema tem que ter sempre 4 versos, não.
Pode ter mais, mas geralmente a maioria deles, as estruturas são 4, tá bom? Então, aqui eu tenho 3 estrofes. Em cada estrofe tem 4 versos, que são 4 linhas. E tem que rimar. Se eu pedir para você fazer um poema e não tiver nessa estrutura, eu não considero, tá bom? Então, aqui eu peguei porque foi o dia do índio, né? Esses dias aí eu resolvi então pegar esse poeminha aqui sobre o índio, né? Todo dia bem cedinho, desperto, pequeno curumim, caça e pesca o índiozinho, pula e brinca no capim, tá? Então, você sempre vê que as palavras elas vão rimando e vai criando aquele ritmo bem gostoso, né? Para quem pensa em compor músicas, tá? Se aprimore cada vez mais num poema, porque é um gênero que traz muita criatividade para quem pensa em compor músicas, tá bom? Muito bem, o que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão pegar o caderno de caligrafia e vocês vão dar um pause aqui nessa apresentação que eu estou fazendo, tá bom? O PowerPoint também vai estar postado no portal. Você vai copiar. Vocês têm que treinar a caligrafia de vocês, a escrita de vocês tem que ficar muito bonita, bem feita. Vocês estão no último ano de alfabetização e vocês vão escrever aqui esse poema que tem 4 estrofes com letra cursiva no caderno de caligrafia, combinado? Então vamos lá, pode pegar o caderno de caligrafia e copiar este poema, combinado? Ótimo! E aqui nós temos também um outro poema bíblico, tá? Que vocês podem ler com paciência. Eu vou passar agora para outro gênero que a gente também estudou, que é o diário. Olha, o diário é uma escrita pessoal, é uma história sua, ela aconteceu e pode ser escrito diariamente, né? Você vai contar o que aconteceu durante o dia para o diário, como se ele fosse até uma pessoa, né? E aí no final, então, você pode escrever a data no início, você pode escrever o seu nome no final, tá? É outro gênero também que a gente viu. História em quadrinho, um gênero muito gostoso de se escrever, né? E aí tem os balões, que vocês já viram como é que funciona, né? A história em quadrinho, ela pode ter várias situações onde vocês podem demonstrar a emoção do personagem através dos balões, como eu já falei, né? O balão de grito, olha o balão de pensamento, tá? Então, é um gênero também muito criativo, muito gostoso de se fazer, tá? Histórias em quadrinhos. E narrativa. Vocês agora, no primeiro momento, viram a narrativa na primeira pessoa. Professor, o que é isso? Lembra dos pronomes pessoais? Quais são os pronomes pessoais? Não tô ouvindo, de novo. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso mesmo. Na narrativa, você está contando uma história, você está falando, você que está contando. Certa vez, a professora Yolanda contou a história de um peixinho, de uma menina, e o peixinho sumiu. Você está falando, você está narrando. A gente fala que é uma narrativa na primeira pessoa. Ainda nesse ano, no terceiro ano, vocês vão trabalhar narrativa com a segunda pessoa, tá? E terceira pessoa. Então, é um texto narrativo, conta uma história que pode falar de acontecimentos reais ou imaginário, tá bom? Ah, professora, então um conto pode ser uma narrativa? Pode sim, tá bom? Então, olha, aqui, gente, eu coloquei isso aqui para vocês verem como é que começa. Gente, PowerPoint passou. Olha, no início era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, tá? O meio. No início vocês começam assim, o meio. Então, aí vocês vão contar o que aconteceu, que é o clímax da história, né? E o fim, então, foi então, por fim, finalmente. Portanto, são termos que vocês podem estar usando na narrativa, tá? Gente, isso aqui é pro resto da vida. O que vocês estão aprendendo agora, vocês vão usar isso aqui depois de adultos, fazendo lá no ensino médio, tá? Isso aqui são termos muito importantes para narrativa, tá bom? E olha, desenvolvimento, primeiro vem a introdução. Vem a introdução, né, que vocês começam, era uma vez, tal. A situação inicial, vocês vão contar o que aconteceu, certo?
Depois vocês vão ver aqui o clímax da história, o ápice, a parte mais importante, e a conclusão e a situação final. Então tá bom, vocês vão ver aqui então que na narrativa tem os personagens, o enredo, onde, quando aconteceu a história, onde, quem foi que fez isso, aquilo outro, personagem principal, tudo isso tem que ser descrevido direitinho por vocês em uma narrativa, viu, crianças? Olha a estrutura da narrativa, ó, foco, como, né? O enredo, o que aconteceu, o personagem, quem, o espaço, onde e o tempo, quando, tá? Então, essa é a estrutura de uma narrativa, tá, meus amores? Olha, um forte abraço para vocês, um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau!